Seja muito bem-vindo. Hoje é a nossa segunda aula da disciplina de Digital Branding. Eu vou me apresentar na aula de hoje, porque na nossa primeira aula, infelizmente, eu não pude estar na nossa primeira aula por motivos de saúde, e a professora Nicole, que trabalhou a disciplina, a primeira aula da disciplina de Digital Branding, e hoje, então, estou aqui para trabalhar a nossa segunda aula. Então, me apresentando, eu sou a professora Luísa, sou formada em marketing, sou formada em administração, tenho pós em planejamento e gerenciamento estratégico e o meu mestrado também em administração. É um prazer estar aqui trabalhando nessa disciplina tão importante de digital branding, que nós vamos trabalhar aí muitos conteúdos, conteúdos que vão trabalhar com o cliente, como a gente precisa atender melhor esse cliente, como a gente precisa posicionar a nossa marca, posicionar o nosso produto para que a gente consiga ter esse cliente no centro. A gente vai falar do Customer Centricity. E na aula de hoje o tema que nós vamos trabalhar: CRM para o Digital Branding. Então, nós vamos trabalhar CRM para o Digital Branding. Que é o CRM para o Digital Branding? A gente vai falar do CRM, que é a gestão de relacionamento com o cliente. Essa gestão que é olhar para esse cliente, que é posicionar esse cliente, trabalhando aí e gerindo da melhor maneira a experiência desse cliente, a experiência desse usuário. Então, nós vamos trabalhar isso na nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar situações, problemas, vai ter momento de participação em que eu conto com a sua participação, tá? Para que você possa participar, para que você possa contribuir, trazer as suas dúvidas, trazer os seus questionamentos e trazer também as suas contribuições. Então, para a gente começar, a gente vai falar então dessa qualidade no relacionamento de marcas com clientes por meio de pesquisa, da aplicação de tecnologias, do uso estratégico das mídias sociais, a importância das mídias sociais, e o Customer Relationship Management, que é o nosso CRM, que é a nossa gestão do relacionamento com o cliente. Vamos falar da importância do feedback. Por que é tão importante o feedback? Por que é tão importante buscar esse feedback do cliente? Muitas vezes a empresa não valoriza quando o cliente traz um feedback, seja ele positivo ou negativo. Quando o cliente traz um feedback, se ele for negativo, nós precisamos agradecer esse cliente, porque se ele voltou seja a minha empresa, falando da empresa física, ou se ele foi lá no meu site para fazer uma reclamação, ele está ainda apostando em uma relação. Ele está pelo menos tentando ali trazer o problema que aconteceu, e aí cabe a nós, como gestores, resolver da melhor maneira esse problema. E a gente precisa valorizar muito esses feedbacks, mesmo esses feedbacks negativos que vão ajudar a melhorar, porque muitas vezes o cliente não volta para reclamar. Muitas vezes a gente não tem essa chance do cliente voltar para fazer uma reclamação, dele ir lá comentar no site. Ele simplesmente não compra mais, ele simplesmente não volta mais. Então é muito importante procurar, buscar esse feedback, usar as ferramentas, usar a tecnologia que nós vamos ver hoje, e também, no momento em que recebe, saber como usar esses dados. Não adianta nada eu ter softwares muito bons lá para conseguir gerir, se eu não sei o que fazer depois com esses dados, se eu não sei como utilizar. Depois, nós temos lá que
trabalhar a comunicação para cada tipo de persona, que vai ampliar a qualidade do relacionamento. Então, a persona, nós vamos ver que ela é um pouco diferente do público-alvo. A gente vai caracterizar depois o que é essa persona. Ela vai diferenciar do que a gente entende e conhece por público-alvo. E, além disso, temos lá o Customer Centricity. O Customer Centricity é o que importa, né? É o foco no cliente. Quando a gente fala do Customer Centricity, a gente está falando de focar no cliente, de ter o cliente no centro. E ter esse cliente no centro, às vezes a gente pode pensar que é natural as empresas focarem no cliente, é natural as empresas colocarem o cliente no centro. Mas nem sempre é assim. Nem sempre as empresas colocam o cliente no centro e muitas vezes o que acontece? Muitas vezes a empresa pode até ter algumas estratégias que permeiam, algumas estratégias voltadas para o cliente. Porém, as estratégias, elas não podem só ser pontuais, elas precisam estar ali na cultura da empresa. Toda a empresa precisa ter essa cultura de estar voltada para a experiência desse cliente, para compreender a jornada desse cliente, a jornada desse usuário e conseguir trazer a melhor solução possível. Então, isso é estar centrado no cliente, não é apenas ter estratégias que vai chamar a atenção do cliente, que vai engajar ou que vai trazer alguma vantagem para esse cliente. Não, é ter esse cliente no centro em toda a empresa, em toda a cultura da empresa, tá? Depois, voltando lá para o quadro, a gente tem que pensar nessa aula em uma atividade que nós vamos trabalhar, que é a criação também de um blog. Essa é a atividade, criar um blog para experimentar diversas ideias seguindo as seguintes etapas. Então, primeiro, estabelecimento da temática de assuntos a serem tratados no blog, montagem do blog no Blogspot ou WordPress. O Blogspot é uma das maiores plataformas grátis que a gente tem, 100% grátis, e que não é necessário se preocupar com hospedagem. E o WordPress é um sistema livre e aberto de gestão de conteúdos para a internet. Depois nós temos também a definição da estratégia de promoção da página. Como nós vamos promover essa página? E a definição da estratégia da captura de leads, né? Como a gente vai prospectar, como a gente vai conseguir novos leads. Experiência de ferramentas gratuitas e também automação em marketing. Então, eu conto com a sua ajuda aí para resolver essa atividade no decorrer da nossa aula. Falando então, né, do CRM para o Digital Branding, vamos ver? Bom, primeiramente a gente vai trabalhar com o nosso Customer Centricity. O que é o Customer Centricity que eu já falei? É o cliente no centro. Então, são todas as ações, ação de toda e qualquer natureza, que permeiam toda a companhia, que envolvem toda a companhia, que devem ser pautadas na experiência do usuário. Voltando lá para o quadro, que devem ser pautadas na experiência do usuário. Este, por sua vez, se revela o principal pilar estratégico da empresa para tangibilizar a estratégia de Customer Centricity. Então, é necessário aqui aplicar pesquisas primárias
para averiguar as expectativas, as necessidades e os desejos e dificuldades encontradas ao longo da jornada do usuário. Então, como eu vou trabalhar essas pesquisas? Como eu vou trabalhar dentro dessa jornada do usuário? Então, aqui nós temos a aplicação do Customer Centricity, que deve perseverar no longo prazo, para que a organização ou a marca colha frutos da fidelização ao longo do tempo. Então, a escolha desses grupos, ela deve primar pelo lucro, ou seja, quanto mais lucrativo for determinado perfil, mais você vai priorizar a sua jornada. Então, a gente tem que pensar nessa organização centrada no cliente, a gente tem que pensar que esse cliente, essa experiência desse cliente, para ela ser mapeada, para que a gente consiga compreender como funciona essa experiência desse cliente, a gente precisa compreender que tem custo, né? Tem um custo isso, tem um custo para a empresa investir em tecnologia, investir em softwares, investir em funcionários, para poder mapear, para poder fazer pesquisas. A gente falou de pesquisas primárias. O que são as pesquisas primárias? São dados primários, são dados que eu vou coletar pela primeira vez. Então, eu posso fazer um grupo focal. O que é um grupo focal? Eu vou escolher algumas pessoas-chave, que eu vou colocar ali numa sala, e essas pessoas vão discutir sobre determinado tema, determinado assunto que interesse ali para a minha pesquisa, de forma mais livre. Então, eu posso fazer um grupo focal, eu posso fazer entrevistas, e eu vou, claro, muitas vezes eu vou trabalhar aí, a gente está falando de trabalhar em escala, de maneira personalizada, mas em escala, porque não tem como uma empresa grande, eu ir perguntar para cada cliente a opinião dele sobre um produto, sobre um serviço. Então, esse mapeamento, ele tem um custo. Por isso, voltando lá para o quadro, que a gente fala que a escolha desses grupos, ele deve primar pelo lucro, ou seja, quanto mais lucrativo for determinado perfil, mais priorizada vai ser essa jornada, né? Então, a gente precisa compreender. Um exemplo simples, tá? Vamos pensar aí que você com seu filho foi aí numa pastelaria. E lá na pastelaria, como que funciona? Você vai lá, compra o pastel, recebe lá a fichinha e vai lá, senta na mesa. A hora que o pastel está pronto, eles chamam pelo número, você vai lá e entrega a fichinha para pegar o seu pastel. Só que, o que acontece? Passando aí pela experiência do usuário, muitas vezes essa pessoa que está lá esperando um tempo lá que já foi na fila do caixa, depois teve que esperar o pastel, de repente ela decide comer outro pastel. E aí, quando ela decide comer outro pastel, a criança daí quer também, tá com fome, tá pedindo. Ela pensa assim, poxa, eu vou ter que entrar na fila novamente no caixa para comprar novamente a ficha para daí pegar o pastel lá no balcão. E aí, para eu entender tudo isso, entender por que o cliente não está comprando mais, por que está tendo alguma dificuldade, eu preciso ter essa empatia, eu preciso me colocar no lugar desse cliente para entender essa experiência. Da mesma forma que a gente vai fazer, dentro aí de um site, na internet, na venda online, que a gente vai também fazer esse mapeamento para conseguir entender. Além disso, a gente precisa entender, então, o que é o CRM? O CRM, ele é uma ferramenta para garantir a orientação ao cliente. Então, essa ferramenta, que é chamada de Customer Relationship Management, as iniciais, CRM, é a gestão do relacionamento com o cliente. Essa gestão, ela é crucial para que a gente possa colher informações, mas também para que a gente possa aumentar
a fidelidade e para que a gente possa também melhorar a experiência do cliente. Segundo Peter Fader, o CRM é o principal pilar da organização centrada no cliente. Então, o Customer Centricity, que a gente acabou de ver, né, que é a empresa estar focada no cliente, ela depende, né, do CRM, dessa gestão do relacionamento com o cliente. E aí a gente precisa pensar naquilo que é preciso para encantar o cliente, trazer soluções rápidas. Para isso, a gente precisa de uma coisa muito importante hoje: dar autonomia aos colaboradores. E aí a gente tem o exemplo de uma empresa aí que todos conhecem, que é a Disney, que ela tem, né, aqui o slogan dela, o jeito Disney de ser, ele vai ao encontro da estratégia de Customer Centricity, como também do CRM. Então, a Disney, ela não está preocupada apenas em atender bem o cliente, ela não está preocupada apenas em entregar aquele serviço, entregar os produtos que ela vende lá na loja, dentro do parque, mas ela quer encantar o cliente, ela quer mais do que satisfazer, ela quer encantar esse cliente. E para isso, eles trabalham muito bem, algo que eu falei que é importante. O que é? Isso mesmo que você falou. Isso mesmo que você falou, a autonomia do colaborador. A Disney, ela dá autonomia para o colaborador. Ela deixa esse colaborador agir, muitas vezes, diante de uma situação, sem ter tantas ali regras que ele precisa seguir. E o importante é ele conseguir encantar esse cliente. Então, tem até um exemplo, tem vários exemplos, né, da Disney, mas tem uma história de uma camareira que ela entra no quarto da criança, né, no hotel, e aí ela vê a criança, vê um ursinho de pelúcia, ursinho Pooh, e ela tinha entrado para levar leite e biscoito. Então, o que ela fez, né? A criança ainda não estava ali, ela foi lá, colocou o controle da TV na mão do ursinho, pegou o leite, colocou ali do ladinho dele e pegou alguns biscoitos e colocou farelinhos. Ela triturou o biscoito ali e colocou farelinhos na cama para que a criança, a hora que chegasse, claro, ter a ideia, o entendimento de que o ursinho dela não resistiu àquele leite, àquele biscoito e acabou ali, né, assistindo TV, comendo biscoito e tomando leite. Então, esse é um exemplo, uma ação de uma colaboradora que não foi pedido para ela fazer isso, né? Ela teve essa ideia naquele momento e ela tinha autonomia para fazer isso, porque é valorizado isso, se tem uma cultura na empresa. E aí ela conseguiu encantar esse cliente, encantar essa família, trazendo aí um diferencial, tanto no atendimento, né, no encantamento daquele cliente ou daquela família, que vai falar para outras pessoas, que vai, né, fazer aí essa propaganda positiva da empresa, que vai advogar em favor da empresa. E falando da gestão do relacionamento, vamos lá para o quadro? A gente tem o nosso Customer Equity. O Customer Equity, ele vai trabalhar o objetivo dele é trabalhar com o relacionamento com o cliente, gerando alto nível, né? O Customer Centricity vai gerar alto nível de Customer Equity. O que é esse Customer Equity? É a soma do valor vitalício dos clientes que vai impactar pela diferença entre o montante gasto pelo cliente com a marca em detrimento do custo de atraí-lo e retê-lo. Então, você está pensando aí, né? A gente está falando de quanto que eu gasto no investimento aí do meu relacionamento com o cliente,
de trabalhar essa experiência, né, de estar voltado para o cliente, de ter o cliente no centro, em detrimento de quanto esse cliente investe na minha empresa, quanto que ele gasta na minha empresa. Então, a gente vai tentar identificar aí nessa equação, né? Por quê? Porque é aí que a gente vai entender a longo prazo o investimento, né? O retorno que a gente tem, porque muitas vezes as empresas acham que é perda de tempo e que a gente não vai ver o resultado a curto prazo, mas a longo prazo a gente tem ali resultados muito positivos quando a empresa faz esse investimento, quando ela foca no cliente, quando ela tem a sua gestão com o cliente no centro. Então a gente viu, né, o exemplo da Disney é um exemplo de uma empresa que ela se construiu focada, se construiu centrada no cliente. Philip Kotler, que é um dos papas do marketing, ele sempre disse que custa de 5 a 7 vezes mais a gente conquistar um cliente novo do que a gente manter um cliente que a gente já tem. Então, pensando, né, hoje aí com as redes sociais, com as mídias sociais e pensando na concorrência enorme que a gente tem, a gente vê que isso se multiplica muito mais, né? Porque a gente tem uma infinidade, né? O cliente tem uma infinidade de possibilidades de compras, de ofertas, porque ele vai escolher a sua empresa e não a da concorrência. É esse diferencial que o cliente está buscando, né, esse diferencial de ser entendido, de ser compreendido, de se trabalhar aí com essa experiência do cliente a ponto de conseguir identificar ali antes mesmo daquele cliente solicitar o que ele está precisando naquele momento. Então, essa é a estratégia aí de trabalhar e de compreender essa equação. E aí nós temos a cultura organizacional. Buscando aí compreender essa cultura organizacional, não se trata apenas da gente implementar ações e promover a autonomia aos funcionários. É preciso arraigar o mindset. O que é o mindset? É a mentalidade. É aqui você ter uma cultura, tá? Uma mentalidade, um mindset ligado à estratégia do Customer Centricity, para que essa empresa, né, ela utilize o feedback para retroalimentar o posicionamento da marca e para que ela saiba priorizar melhorias a partir das informações coletadas. Então, é importante que esteja, como eu falei, na cultura organizacional. Né? Tem que estar lá no mindset, tem que estar na mente de todos, tem que estar na cultura da organização, esse relacionamento centrado no cliente para que realmente a gente tenha um resultado positivo, para que realmente a longo prazo a gente consiga ter esse retorno desse relacionamento com o cliente. E aí nós temos alguns pontos que pensando nessa estratégia do Customer Centricity, a gente precisa entender que, apesar dos esforços, né, na implementação dessas estratégias, que muitas vezes a empresa pensa que é um custo, e a gente não pode ver como um custo, mas a gente tem que ver como um investimento, a gente tem um lucro sustentável quando a gente pensa em 3 áreas. Na aquisição, a gente consegue contribuir para que a marca entenda o real valor de atrair clientes. Na retenção, a gente vai permitir fomentar relacionamentos de longo prazo com clientes lucrativos. E no desenvolvimento, explorando potenciais vendas cruzadas junto ao cliente lucrativo. Só para explicar, venda cruzada não é a mesma coisa que venda casada, tá? Venda cruzada, por exemplo, né? Você, pode voltar para mim. Para mim, por favor. Você, homem, vai na loja comprar um terno e
o vendedor muito simpático, ou a vendedora te atende, procura entender seus gostos, né? E ela vai ali trazendo alguns produtos que vão complementar, né, aquele traje que você vai usar. Então, ela vai perguntar, mas você tem uma gravata para utilizar? Você tem uma camisa, né, para usar com esse terno? Ah, vendeu a camisa, mas você tem uma gravata para usar com essa camisa? Olha, eu acho que essa gravata ficaria perfeita com essa camisa. Mas é claro, de uma maneira não impor e nem, né, fazer com que o cliente se sinta na obrigação de levar esses outros produtos agregados, mas trazendo aí opções e conseguindo fazer essas vendas cruzadas. Para isso, então, ela tem que buscar compreender ali o perfil do cliente, os gostos do cliente, né? Entendendo aí essa experiência do cliente. Falamos, né, de tecnologia, de softwares, então a gente vai falar dessa automação, né, pensando no digital branding, dessa automação. A gente precisa de métricas para poder gerenciar, para poder fazer esse gerenciamento de dados, né? Métricas, algoritmos, gerenciamento de dados, eles são aspectos fundamentais do digital branding na atual conjuntura. Então, uma empresa aérea, ela fez uma pesquisa para poder identificar, ter um feedback dos seus clientes, para tentar compreender ali o que esse cliente tinha para dizer de pontos positivos ou de pontos negativos. E ela conseguiu identificar nessa pesquisa que o que mais os clientes gostavam ali que ela oferecia eram os snacks. E, em contrapartida de ponto negativo, tinha um espaço muito curto ali entre as poltronas, né? Para que pudesse ali ter confortavelmente ali sentado com as pernas sem estar muito apertado. Então, essa foi foi o que ela encontrou nessa pesquisa. Depois ela fez uma comparação, né, com a concorrência para que ela pudesse, então, ter estratégias mais assertivas, compreender ali essa experiência do usuário e trazer isso para a realidade da empresa, colocando ali esse cliente no centro. E aí a gente tem, voltando lá, a coleta e o tratamento de dados obtido nas mídias sociais, então, elas são muito promissoras, elas ajudam muito a empresa a compreender o cliente e ela colocar estratégias assertivas em prática. Então, essas informações, elas estão à disposição e podem ser organizadas de maneira que forneça insights, né? Forneça ideias para a tomada de decisão. E a utilização de softwares e outras tecnologias, ela vai possibilitar a personalização em escala, aumentando então a taxa de eficiência das campanhas veiculadas. O que é personalização em escala? Eu não vou conseguir perguntar para cada cliente individualmente, fazer uma pesquisa com cada cliente. Eu preciso utilizar os softwares para que eu consiga ter essas informações de maneira personalizada, né? Mas em escala. Voltando lá, é preciso gerar conteúdo. Do outro, é preciso manter o relacionamento com o cliente. Então, tudo isso considerando o perfil de cliente lucrativo que a empresa visa ampliar e com isso também diminuindo a taxa de churn, que é a taxa de rotatividade. E aí a gente tem ferramentas de automação de marketing que vão apoiar a equipe. Desde o disparo de postagens agendadas de acordo com os picos de acesso do público-alvo, disparo de e-mails para grupos específicos de clientes, monitoramento de interações e até mesmo disparo de conteúdo relevante para o consumo em troca de dados do perfil do cliente em cada etapa específica
da jornada desse usuário. E a gente tem, né, uma infinidade aí de possibilidades, como a machine learning, que são máquinas que têm capacidade de aprender sozinha, né, com grande volume de dados, que utilizam algoritmo, big data. Depois nós temos a inteligência artificial, a internet das coisas, o blockchain, que é o protocolo de confiança, de registro, e o Analytics, que é a análise das páginas na internet. Então, toda essa automação, ela vai permitir o resgate do histórico do cliente, ela vai permitir, né, ter ali informações estratégicas para a tomada de decisão, para conseguir oferecer aquele produto ou aquele serviço que o cliente está procurando da melhor maneira possível, né, para conseguir compreender quais são as falhas, quais são as dificuldades, por que aquele cliente ele não chegou até o final, ele foi até o carrinho lá, mas depois descartou o produto. Então, são informações muito importantes que a empresa vai conseguir por meio dessa automação. Ela vai conseguir utilizando dessas ferramentas. Vamos para a nossa próxima atividade? Bom, essa atividade a gente vai trabalhar com o nosso blog. Então, você foi convidado aí para trabalhar com esse universo do blog. Então, aqui a gente vai estabelecer a temática de assuntos a serem tratadas nesse blog. A gente vai trabalhar com a montagem do blog no Blogspot, como a gente já viu, ou no WordPress. E aí a gente vai fazer o que, primeiramente? A gente vai definir uma temática do blog. A gente vai escolher um template para o site. E há várias páginas na internet que podem ajudar você nessa etapa, nessa construção do site. A gente pode, por exemplo, usar modelos pré-definidos no próprio Blogspot, que tem opções, ou no WordPress, ou mesmo através de customização. E também na terceira etapa, o que a gente vai fazer? Definição da estratégia de promoção, então como eu vou promover essa página, e definição da estratégia de captura de leads, como eu vou trazer as pessoas para o meu site, para a minha empresa. Então, o que eu preciso para poder desenvolver tudo isso? Eu vou precisar trabalhar a criatividade, eu vou precisar trabalhar com raciocínio crítico, a capacidade de resolução, a habilidade de gestão, que muitas vezes, né, a gente pensa assim, mas eu tenho ali a automação, tem softwares, tem ferramentas, mas e a habilidade de gestão? E a criatividade? Né? Como eu vou gerir tudo isso? O que eu faço com todas as informações que eu tenho para poder criar uma página que seja atrativa para o cliente? Muitas vezes também a questão do conteúdo, né? Será que esse conteúdo é adequado para o meu cliente? Como que eu chamo o meu cliente com um conteúdo que seja realmente relevante para ele, para que ele queira, né, ter acesso ali, conhecer mais a respeito do meu produto ou do meu serviço. Voltando lá, diversas ferramentas de automação e marketing, menos complexas que a gente pode usar, mas que podem ser experimentadas nessa situação. Por exemplo, próprio agendamento de postagens e também a captura de leads. Então, resolvemos a nossa atividade aí em relação ao blog. Falando de métricas, nós já falamos de métricas, vamos falar de pesquisas e métricas para o digital branding. A gente tem metodologias para trabalhar essa metrificação. Então, as métricas, elas servem para quê? Elas servem para apoiar o processo de decisão, que vai configurar ações com maior impacto nas vendas,
visando o quê? Ganho de eficiência, ampliação da margem de lucro. E aí nós temos os OKR. O que é OKR, professora? Objectives and Key Results. Vem do inglês também, né? Essa ferramenta, ela tem como objetivo, né? Ela tem como resultado buscar os objetivos e os resultados-chave. Ela é um framework que acompanha as metas atreladas aos objetivos. Então, pode tanto ser um objetivo estratégico como tático, tá? Se for estratégico, a gente pode trabalhar aí no tempo, né? Pensando em tempo, em até 1 ano. Aqui no tático, a gente trabalha com meses, 3 meses aí normalmente. E normalmente no OKR, a gente trabalha com um slogan para motivar o time. Então, por exemplo, aqui, existem times que vão nomear esses OKRs para motivar. Então, projeto dado é projeto cumprido. Então, aqui a gente busca o quê? Trabalhar com o engajamento. Eu vou definir ali o OKR e vou desenvolver ali um slogan para engajar o time, para que as pessoas fiquem mais motivadas. E aí nós temos que o alinhamento prévio é essencial. A gente precisa de ter um alinhamento prévio. Sem um alinhamento, sem prazos e níveis de priorização em cada área, a métrica, o que acontece com ela? Ela acaba perdendo, né? A métrica ela vai perdendo a efetividade e mesmo a própria credibilidade, né? A gente perde a credibilidade frente aos envolvidos. O número de OKR concomitante ele deve ser baixo para que o foco não seja perdido. Além disso, cada Key Result ligado ao objetivo deve ser mensurável. Então, a gente não pode ter muitos OKRs para que a gente não se perca, né, no processo e nos objetivos. Nós temos, então, ali uma figura para poder entender melhor, então, esse OKR. Então, aqui a gente tem o objetivo, né? E aqui dentro do objetivo a gente vai trabalhar com o resultado-chave. A gente vai trabalhar, né, com esse resultado e a partir dele, daquilo que eu defini aqui como resultado-chave, eu vou ter iniciativas. Então, aqui eu tenho uma iniciativa, 2 iniciativas dentro desse resultado-chave. E aqui, outro resultado-chave e também mais 2 iniciativas. Então, no meio do caminho, é natural a gente procurar ajustar essas iniciativas aqui atreladas a cada Key Result, né, a cada resultado-chave, que é o KR, tá? No meio do caminho, é normal a gente fazer isso, né? Porque a gente precisa pensar em agregar valor, né? Em agregar qualidade, não apenas a entrega pela entrega. Então, por exemplo, o objetivo de zerar os chamados de uma determinada área. Eu quero zerar os chamados, esse é o objetivo, esse é o Key Result. Aí eu vou ter lá as iniciativas, vou designar para a equipe, para que a gente tem que finalizar esses chamados até amanhã às 18 horas. E aí a gente vai fechar, vai zerar, vai conseguir ter o resultado, porém a gente precisa pensar na qualidade. O que vai gerar? Qual é o resultado dessa iniciativa? Realmente vai solucionar o problema? Ou a partir de um atendimento muito rápido, a partir de uma análise muito rápida desse atendimento, para fechar logo e cumprir apenas com a meta, eu vou precisar depois de um retrabalho, vão ser abertos aí novos chamados em relação àqueles chamados que, né, se pensava já estar resolvido. Então, é preciso pensar também em relação
a qualidade. E aí, para a gente entender aí melhor, aqui a gente tem a figura, então, do KR. Essa figura aqui, ela é dividida, então, no eixo vertical e horizontal. No eixo vertical, aqui, nós temos aqui o volume de entregas. Então, aqui a gente tem o volume de entregas, tá? E no eixo horizontal, a gente traz os prazos. Então, aqui são os prazos, ó, tá vendo? Datas, 31 de janeiro, 21 de fevereiro. E aqui a gente vai acompanhando cada linha dessa, né, colorida aqui, ela tem um significado. Por exemplo, a azul, ela quer dizer que 100% daquilo que precisava ser feito, daquela atividade, foi cumprida. Então, aqui, né, essa iniciativa, essa KR, ela foi cumprida. Aqui, ó, 85%, né, até aqui 85% foi cumprida. Aqui a linha cinza, 70%. E a linha amarela, que vai acompanhar, que é essa linha aqui, ela vai acompanhar, conforme o tempo passa, ela vai fomentando e vai alimentando essa planilha com as datas que se concretizaram, com os prazos que efetivamente o time cumpriu. Então, aqui a gente tem, né, em tempo real essa atualização das iniciativas das KRs, tá? Então, para a gente conseguir compreender melhor aí como funciona, né, o OKR e o KR, né, que é o Key Result. E nós precisamos também compreender e trabalhar com indicadores-chave de desempenho. Vamos ver? Então, dentro do KPI, do Key Performance Indicator, são desdobrados, né, em mais categorias, né? A gente viu lá o OKR, e a diferença é que no KPI a gente tem mais categorias identificando. Então, a gente tem indicadores de produtividade, por exemplo, hora homem, hora máquina, indicadores de qualidade, o montante de peças em não conformidade com a especificação técnica pré-estabelecida em detrimento da reclamação de determinado período, indicadores de capacidade aqui voltado para a análise aí da capacidade dos times ou máquinas, e indicadores estratégicos que são atrelados aos objetivos estratégicos da companhia. Esse KPI, ele pode ser em 2 níveis, tá? A gente pode trabalhar em um primeiro nível, por exemplo, a gente vai trazer um montante de reclamações. Então, no nível 1, eu trago lá um montante de reclamações. E no nível 2, eu vou trabalhar agrupando ações para atingir a meta. Então, aqui eu vou contratar especialistas em Customer Success, que é estratégia de sucesso com o cliente. Eu vou trabalhar e implementar auditorias para poder melhorar o atendimento. Então, uma métrica essencialmente estratégica ou tática, ela pode figurar como um indicador-chave de desempenho. Então, é aquela métrica que ela é estratégica, que ela vai trazer ali uma assertividade ali na tomada de decisões. Não é uma simples meta, é uma meta que traz em si a estratégia, que vai trazer ali um percurso, um caminho para que você consiga resolver o problema de um cliente, para que você consiga melhorar o atendimento, enfim. Voltando lá, se apenas sustentar a operação ou servir como ferramenta de determinada gestão, não deve ser convertida em KPI. Então, ela precisa ser estratégica, né? Ela não pode ser apenas algo para sustentar a operação ou para
como ferramenta de gestão. Então, nesse caso, cabe a aplicação da OKR. Quando simplesmente, né, eu preciso sustentar uma operação ou servir de ferramenta para gestão, aí eu utilizo o OKR. E o KPI, ele pode também traduzir a aplicação de métrica como o Net Promoter Score, que é o NPS. O NPS é quando a gente tem aquelas perguntas que já deve ter acontecido com você, para você responder aí, perguntando de 1 a 10 o quanto você nos recomendaria, né? Uma questão aí de 1 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa? Então aí você é uma pergunta objetiva, você vai lá colocar a nota. E aí depois tem uma segunda questão, essa questão ela já é uma questão aberta, que nem todos respondem, mas que a empresa coloca lá para, né, se caso responder, ela ter ali uma qualidade maior dos dados. Então ela pergunta assim, né, por que você deu essa nota? Né, explique o porquê você deu essa nota. Então, é uma metodologia aí que pode ser utilizada para conseguir compreender, para conseguir identificar melhor aí o que o cliente está pensando da empresa, o que o cliente, né, poderia dizer aí uma nota de 1 a 10 a respeito da sua empresa. Agora nós vamos para o nosso momento de interação, momento que eu conto com a sua participação, momento que eu conto aí, né, com as suas sugestões, contribuições, perguntas. Então eu trouxe aqui uma questão também para você responder. Se você acredita que a maior parte das empresas elas estão preparadas para estratégias de customer centricity. E por quê? Né? Se você acredita que elas estão preparadas, por quê? Ou se você acredita que não estão preparadas, por quê também? E se tiver outra questão que você queira trazer aqui para a professora, que você queira perguntar em relação à aula, pode trazer, tá bem? Eu vou dar um tempinho para que você possa responder, trazer as suas contribuições e eu volto já.
Então, falando aí, né, voltando lá para nossa questão, coloca lá, você acredita que a maior parte das empresas estão preparadas para a estratégia de Customer Centricity? Olha, muitas empresas não estão preparadas, né? Por quê? Para você ter uma estratégia de Customer Centricity, você precisa ter um mindset voltado para o cliente, né? E isso ainda muitas vezes não acontece, né? Em boa parte das empresas. Por quê? Porque muitas vezes a empresa ela acha que é um custo você trabalhar dessa forma. Muitas vezes também a empresa não quer ter uma cultura que valorize a autonomia do colaborador, que é algo que a gente precisa quando a gente quer trabalhar uma estratégia de Customer Centricity. Então, existem sim muitas empresas que trabalham já e que estão preparadas e que fazem isso muito bem, né? Dei o exemplo de uma grande empresa, da Disney, mas existem empresas menores, né? Que conseguem fazer muito bem também essa estratégia, né? As empresas maiores dependem mais da automação e da tecnologia, mas um microempresário, ele consegue trabalhar muito bem com ferramentas simples e trazendo o cliente para o foco. O importante é ter esse mindset voltado para o cliente. O importante é que se tenha uma cultura aí de trabalhar com essa experiência do cliente, de entender essa jornada do cliente para que eu consiga ter, né, uma otimização desse relacionamento, dessa gestão de relacionamento. Tá? Então, essa é a questão. Existem empresas, sim, preparadas, outras que ainda não estão, porque ainda não entenderam a importância, porque ainda não entenderam que se trata de um investimento e que a longo prazo elas também vão ter um ótimo retorno. E as ferramentas de busca, quando a gente pensa, né, em como a gente vai trabalhar essas ferramentas para que a gente consiga ser visto pelo nosso usuário, né, para que ele consiga achar a minha empresa, o meu site na rede, como que a gente trabalha com essas ferramentas? Então, a gente tem o Search Engine Optimization, que é o seu, que significa otimização para mecanismos de buscas ou otimização orgânica. Orgânica quer dizer natural, né? Ou quer dizer que aqui a gente não precisa pagar, não é paga. Então, o trabalho do seu, ele atende a mais de 200 diferentes fatores analisados pelo Google. O mecanismo de busca, ele utiliza algoritmo que busca entregar o conteúdo mais relevante para o usuário. Então, como que ele trabalha? Ele trabalha por ranqueamento, tá? Ele vai ranquear e vai trazer aí, vai otimizar por meio de palavras. Então, por isso que é importante a empresa conhecer, compreender bem o seu público-alvo, compreender bem o seu produto, para que ela possa desenvolver palavras-chave, né, que vão, na hora que o cliente for fazer a busca, ela vai estar bem ranqueada lá naquela busca. O cliente vai procurar e vai encontrar com aquele nome, com aquela palavra-chave, ele vai encontrar a sua empresa. Ela vai estar ali no topo da lista. E aí, quando a gente pensa, né, nessa gestão, nessas ferramentas de busca que facilitam a nossa vida, eu fico pensando, né, na importância disso e fazendo um paralelo aí, fazendo uma comparação. Imagine você em uma biblioteca física, tá? Naquele tempo em que a gente só tinha a opção de ir até a biblioteca física, né? A professora é daquele tempo, entregando já a idade, e você ter que chegar lá e não ter nada catalogado, não ter nada separado, né? Não ter as estantes lá separadas, catalogadas com, né, as iniciais ou com os temas, né, do que você está procurando, dos livros. E aí você chega lá e está um amontoado de livro e você ter que
procurar no meio daquele amontoado de livro o assunto que você precisa. É desesperador, né? Quando a gente pensa também, né, utilizando aí, pensando nas nossas, na nossa internet, pensando aí na rede social, pensando na nossa busca quando a gente vai fazer uma compra, a gente também precisa, muitas vezes, dessa ajuda, dessa ferramenta de busca que vai nos direcionar para aquilo que a gente está precisando. E hoje é muito comum, né? Qualquer coisa, a gente joga lá, né, no Google para pesquisar e aí a gente tem esse ranqueamento, muitas vezes quando a gente vai comprar, que a gente nem percebe, né? Mas é essa ferramenta aí que traz esse ranqueamento das empresas, tá? Depois, nós temos também o pay-per-click, que é, né, o PPC. Pay-per-click é o pagamento por clique, né? Então, são anúncios pagos com links patrocinados, né? Campanhas muitas vezes veiculadas em redes sociais diversas utilizam aí desse pagamento por clique. Então, as mensagens precisam ser coesas. Caso haja uma falha na regra de comunicação, poderá haver perdas de potenciais clientes ao longo do caminho. Por quê? Porque você vai direcionar o cliente para uma outra página. E aí, se você não tiver o controle do que acontece depois, se você não tiver ali uma régua para conseguir acompanhar isso, muitas vezes a ação é perdida. Voltando lá, é preciso adotar métricas e outras formas de acompanhar os resultados em cada etapa do processo. E aí eu trouxe aqui esse exemplo aqui da ferramenta de busca que a gente tem, no caso, o link patrocinado. Ó, tá vendo? Esse aqui é o link patrocinado. Como ele aparece? Ele aparece, né, já aqui com, no caso, o valor, ele aparece já com a marca. Esses são links patrocinados. E eu trouxe também, para a gente entender, que existe o triângulo de ouro da busca. O que é esse triângulo de ouro da busca? O triângulo de ouro da busca é que existem estudos, né, que já identificaram que quando a gente vai fazer uma leitura, a gente começa ali, a nossa visão, ela vai acompanhar as páginas. Quando você busca ali, né, a tela, ela vai, daquela forma como está ali, voltando ali para o quadro, ela vai direcionar dessa forma aqui, ó, por isso que chama triângulo de ouro da busca. Por quê? Porque primeiro, ó, aqui praticamente 100%, né, dessa primeira linha eu vou ver 100%, depois aqui, ó, vai diminuindo, ó. Aqui, né, 60%, 50%, 40%, 30%, né? Quando chega aqui, lá embaixo, eu já nem tô vendo mais. Não é assim quando você vai fazer uma busca, né? A gente pega aquelas primeiras que aparecem normalmente. Então, por isso a importância de você estar bem ranqueado, de você escolher ali as palavras-chave, né, adequadas para que no momento que o seu cliente faça a busca, consiga identificar. E também quando a gente pensa nos anúncios pagos, né, no pay-per-click, também ter ali um acompanhamento dessas ações. Não pode ser ali, né, feito sem pensar, sem ter ali um acompanhamento de toda a ação, de todas as etapas. Agora vamos resolver mais uma atividade. Bom, construindo o OKR, a gente falou bastante, né, do OKR, que é a métrica. O desafio aqui é construir um OKR para diferentes objetivos envolvidos no aumento da captura de leads. Então, aqui a gente está pensando na captura de leads. Então, a métrica de tráfego de visitas únicas no site, a gente vai identificar. Então, o objetivo é aumentar o número de visitas únicas no site. KR,
número de visitas a parceiros comerciais, estabelecimento de novas parcerias com influenciadores digitais, entregas pontuais na submissão de peças publicitárias. Então, vou trabalhar aqui o KR. Número 2, número de compra acima da média dos meses anteriores. Então, considerando a sazonalidade aqui, o objetivo é aumentar o volume de compras efetivadas no site. Então, qual será o KR? O aumento do fluxo da melhoria no Design UX, a ampliação do número de reuniões realizadas para discutir a jornada do cliente e o investimento no sistema de pagamento da página de compra. E depois a gente vai fazer também o acompanhamento do ticket médio, se o ticket médio aumentou. Então, aqui eu vou trabalhar acompanhando o objetivo, aumentar o ticket médio, né, que é aumentar as compras, né, desse cliente na empresa, e o oferecimento de desconto progressivo, desconto no frete com base em ticket mínimo de compra. Então, você estabelece lá um mínimo para que você ofereça o frete grátis, por exemplo, para conseguir fazer com que a venda seja concretizada. Porque muitas vezes, né, o cliente vai até o carrinho e na hora que ele vê o valor do frete, ele acaba desistindo, porque muitas vezes não compensa, né? O frete acaba sendo até mais caro. Aconteceu comigo esses dias, o frete era mais caro do que o produto, então aí não vale a pena, né? Então, fazer esse acompanhamento dessas métricas, colocando ali, né, os objetivos, os OKRs e os KRs para acompanhar. Mídias sociais e os impactos no digital branding. Qual é a influência, né, hoje das mídias sociais nas vendas, né, no digital branding? Quanto isso impacta? O quanto as empresas precisam estar interagindo, engajando cada vez mais nessas mídias sociais? Então, voltando lá, entender primeiro, né, pilar do digital branding, entender os anseios, os desejos, as frustrações, os medos, crenças, comportamentos e até mesmo hobbies e outros interesses dos clientes para maior chance de obter sucesso e ampliar a retenção dos mesmos. Então, aqui a gente tem mídias trabalhadas pela marca, o que ela deve se atentar? No público-alvo e no conteúdo de interesse, mas também traduzir esse público-alvo e incluir o público interno. Quem é o público interno? O colaborador da empresa, integrado e alinhado para entregar qualidade na experiência do cliente em todos os pontos de contato. Então, aqui eu estou falando do quê? Eu estou falando do endomarketing. Para que a gente consiga trabalhar a empatia com o cliente, a gente precisa que o time todo esteja ali centrado, que se tenha essa cultura, como a gente já falou. Então, eu preciso trabalhar dentro desses pilares, incluindo aí, né, os colaboradores também. E as empresas precisam engajar e conseguir, né, traduzir esse cliente, traduzir ali a sua experiência de uma maneira, né, com empatia. A Dove, ela fez uma campanha muito bonita em que ela convidou algumas mulheres para fazer retratos, tá? Ela contratou uma pessoa que trabalhava na polícia e que fazia os retratos, né, na polícia, e já tinha, né, trabalhado. E aí ela contratou essa pessoa e qual que era o objetivo? Essa pessoa não via as mulheres ficavam, né, separadas ali de forma que essa pessoa não conseguisse ver essas mulheres e as mulheres também não viam essa pessoa e ele conseguia, ele conseguia ver elas sem que elas ouvissem e elas não conseguiam vê-lo. E elas foram convidadas a fazer um retrato próprio, enquanto ele fazia um retrato
delas, né, das mulheres. E depois foi convidada uma terceira pessoa para fazer um retrato também dessas mulheres. E no final, né, foi feito ali um comparativo. As próprias mulheres fizeram um retrato delas mais feias do que o retrato que foi feito pelo profissional e também do que o retrato que foi feito pela outra mulher convidada ali a fazer o retrato. Ou seja, né, mostrando nessa campanha o quanto que a gente precisa se valorizar mais, o quanto que a gente precisa valorizar os nossos pontos fortes. Então, eu achei uma campanha muito bonita, né, interessante e que consegue engajar o cliente, consegue trazer esse cliente para o centro, trazer esse cliente para perto. Agora falando na persona, né? Traduzindo essa persona, o que é a persona, porque é importante. Bom, a persona ela vai auxiliar no processo de design, porque ela vai direcionar as soluções para o sentido dos usuários, orientando o olhar sobre a informação e apoiando a tomada de decisão. Então, a marca ela deve definir qual é o perfil do cliente ideal para ela poder criar o que a gente chama de persona. Então, a gente pode usar entrevistas sem roteiro, a gente pode usar dados secundários para realizar o cruzamento de informações e chegar ao perfil do cliente ideal, possibilitando o delineamento da persona. Nas redes sociais, por exemplo, a gente pode utilizar a coleta de dados como e-mail, ligações, entrevistas, enquetes, abordagens presenciais em locais públicos, eventos, reuniões, conversas online, blogs. Tudo isso a gente pode utilizar para compreender melhor essa persona, tá? Que a gente vai, então, transformar aí o cliente ideal numa persona mais factível, mais entendível. A Joana, de 49 anos, que tem como hábito a leitura, e aí você vai descrevendo essa persona. A persona no marketing, ela refere-se a um método de segmentação de mercado no qual é possível inferir comportamentos similares de conjuntos de pessoas através de um personagem fictício encarnado na persona propriamente dita. Então, as características passam tanto por critérios demográficos e de estilo de vida, como também demonstra preocupações, motivações e desafios. E aí é diferente do público-alvo. Então, por exemplo, se você vai abrir uma academia para mulheres e você sabe, né, o que você vai identificar aí, qual o perfil? Se você tem uma academia só para mulheres, provavelmente essas mulheres não gostam de ir em academias em que é frequentada, né, por homens. Então, essas mulheres têm o quê? Receio, vergonha, né? Então, você vai descobrir o que é importante nessa academia, né? São mulheres sedentárias, que faz muito tempo não praticam atividade física, sabem que é importante, foram recomendadas pelo seu médico. Então, como você vai atrair esse público? Como você vai identificar e desenvolver uma persona para conseguir atrair da melhor maneira esse público, criando essa persona? Vamos ver então agora o nosso funil de vendas. Aqui a gente tem, nesse funil de vendas, a gente vai compreender então essa jornada do usuário, que passa pela atração. Aqui a gente tem a atração, depois a gente vai ter a consideração, e aí a gente trabalha com a conversão, a gente vai ter a compra, tá? E aqui a gente vai trabalhar com o engajamento nesse processo, a retenção, aqui eu vou procurar, né, fazer a venda, fechar a venda, e
A advocacia é quando eu procuro, então, estabelecer essa conexão, estabelecer esse relacionamento. Então, esse último, que é o advogar, que a gente fala, é tornar o cliente um advogado da marca, que ele vai, então, defender a marca, ele vai falar bem dessa marca para os seus amigos, para as pessoas, porque ele realmente se encontrou naquela marca, se identificou naquela marca, e aí ele faz essa propaganda aí gratuita e que funciona muito bem e até melhor, né, do que a propaganda paga. Resolvendo, então, nossa última atividade. A Gisela, então, aqui a gente tem uma persona. O Samuel tem uma agência e ele desenvolveu uma persona para a gente, né, entender como a gente trabalha. A Gisele, ela é autônoma, busca independência financeira e atualmente ela está apostando em projetos digitais que necessitam de conteúdo para atrair tráfego de visitas na página em questão. Ela é extremamente confiante e orientada a preços e estratégias consistentes. Então, a gente desenvolveu aí, né, no caso, essa persona aí da agência, que ela foi definida por Samuel para elencar uma série de conteúdos a serem trabalhados em diferentes etapas do funil de vendas, aquele funil que a gente viu anteriormente. Então, postagem com títulos atrativos, como domine ferramentas de atração do público online, considerar estratégias de SEO ou de PPC, angariando visibilidade e tráfego para a página da agência na internet, fornecendo materiais com maior riqueza de detalhes por meio de e-books ou relatórios e articulando também uma proposta para o time comercial. Então, para a gente entender como define, né, uma persona, a importância de se definir e como isso pode ajudar nas estratégias. Vamos agora para o nosso último momento de interação e eu tenho uma pergunta. Qual a importância de criar uma persona para a marca? Eu volto já. Então, a importância de se criar uma persona para a marca é que a gente consegue identificar nessa persona, trazer para essa persona características do nosso público maior e que vai trazer ali essa experiência do usuário nessa jornada, em cada etapa dessa jornada que essa personagem ela vai realizar, quais as estratégias que a gente pode desenvolver, como a gente pode abordar, quais as ferramentas a gente vai utilizar para chamar atenção, quais as mídias sociais. Então a gente vai primeiro desenvolver aí, criar aí essa persona para que a gente possa então desenvolver esse dentro do funil de vendas as etapas e também as estratégias. Chegamos ao final da nossa aula, passou rápido, né, gente? Para mim passou rápido, hein? A gente tem aqui agora o que a gente trabalhou na aula, né? A gente vai recapitular
Bom, a gente trabalhou o CRM para o Digital Branding, falamos dessa gestão do relacionamento com o cliente, da importância, né, do Customer Relationship Management, que é essa gestão do relacionamento com o cliente para o Digital Branding. Falamos da gestão em si, desse relacionamento, falamos de pesquisas e métricas para o Digital Branding. Trabalhamos com ferramentas de buscas, vimos lá o SEO, né, e o PPC. Falamos da persona, da importância de se criar uma persona e do funil de vendas. Foi um prazer estar com você nessa segunda aula da nossa disciplina Digital Branding. Desejo bons estudos e nos vemos na próxima aula.